Mas o que se está a passar dentro do Sporting? Isto pode mudar tudo. Antes de continuares a ler, inscreve-te no canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários, porque o que vais descobrir agora pode abalar por completo a forma como percebes o clube. O último fim de semana começou com um triunfo à custa de muito suor e mais do que alguns sobressaltos. O Sporting venceu o Estoril Praia pela margem mínima, graças a um golo solitário de Luís Soares logo aos 12 minutos, mas a exibição da equipa deixou mais dúvidas do que certezas. Fontes próximas da equipa técnica garantem que Rui Manuel Borges não ficou nada satisfeito com a forma como os jogadores geriram o encontro. Apesar da vitória, o técnico leonino terá dado um puxão de orelhas coletivo no balneário, sublinhando que uma equipa com ambições europeias e nacionais não pode adormecer no jogo, nem facilitar contra adversários que estão muito longe de ser favoritos. O alerta de Borges não ficou apenas no campo. Fontes revelam que o treinador reforçou a mensagem individualmente junto de alguns atletas, lembrando-os que a intensidade competitiva deve estar sempre acima da média, especialmente com jogos de Champions a aproximar-se. A forma como o Sporting lidou com o Estoril acendeu uma discussão interna sobre mentalidade, preparação e concentração, colocando alguns jogadores num dilema entre confiança e excesso de autossuficiência. E como se não bastasse, o Sporting enfrentou um atraso que poderia parecer banal. O avião que deveria transportar a equipa para Nápoles sofreu um problema técnico, adiando a viagem por mais de 4 horas. Oficialmente, tratou-se de uma avaria inesperada, mas fontes internas asseguram que este atraso teve consequências inesperadas para a logística do clube. A conferência de imprensa de antevisão ao jogo da Liga dos Campeões foi cancelada, o hotel teve de ser replaneado e os horários de treino em Nápoles ficaram comprometidos. Este tipo de imprevistos, embora comuns no futebol, revelou fragilidades na preparação da equipa e colocou a direção e a equipa técnica sob pressão. Rui Borges, que já tinha manifestado insatisfação com o desempenho no Estoril, viu neste episódio mais um desafio para gerir. Para além do desgaste físico causado pelo adiamento da viagem, existia a necessidade de manter a equipa concentrada e motivada para um jogo de altíssima exigência europeia. A tensão no ar era palpável, jogadores exaustos, staff preocupado com horários, logística complicada e uma comunicação externa que precisava de manter a calma e credibilidade do clube. Para complicar ainda mais, dentro do balneário surgem sinais de divisão subtil entre quem acredita na paciência com os jovens talentos e quem entende que é necessário impor limites mais rígidos. Borges tem tentado equilibrar estas visões, mas fontes internas afirmam que o treinador se sente pressionado para não apenas corrigir erros individuais, mas também gerir conflitos emergentes. Alguns jogadores sentem que estão constantemente a ser vigiados, enquanto outros questionam a consistência de certas decisões da equipa técnica. E como se não bastasse, a própria direção, liderada por Frederico Varandas, tem vindo a lidar com rumores e interesses externos que podem influenciar decisões estratégicas. A gestão de contratos, reforços e imagem do clube está sob análise intensa, e há indicações de que reuniões discretas têm ocorrido longe dos olhos da comunicação social. Estas reuniões podem envolver negociações financeiras, oportunidades de mercado ou mesmo alinhamento estratégico sobre como potenciar o clube nacional e internacionalmente. O panorama é claro, a pressão está no ar, e não se trata apenas de resultados desportivos. A instabilidade percebida nos últimos jogos, somada a atrasos e imprevistos, cria uma tempestade perfeita que testa a capacidade da direção e da equipa técnica em gerir uma temporada que se pretende histórica. Cada decisão, cada comentário público e cada reunião nos bastidores pode ter repercussões significativas, e há sinais de que o Sporting está a viver um momento de introspecção estratégica, no qual as escolhas feitas agora definirão o futuro próximo. Os adeptos, naturalmente, percebem apenas uma parte desta narrativa. Veem os resultados, os golos, as vitórias ou os empates, mas ignoram as discussões internas, as tensões, os puxões de orelhas e as movimentações discretas que acontecem longe dos olhos de todos. E é justamente aí que reside a verdadeira história que poucos conhecem. Um clube que luta por afirmar-se nacional e internacionalmente, que aposta em jovens talentos, mas que sente a necessidade de reforços de experiência e liderança. A cada dia que passa, a estratégia é ajustada, a pressão aumenta e a expectativa cresce, deixando os adeptos em suspense sobre qual será o próximo passo da direção e da equipa técnica. E é aqui que a história dá uma reviravolta impressionante. Karim Benzema, o avançado francês que marcou uma era no Real Madrid, está a ser seriamente avaliado pelo Sporting como possível reforço para 2026. Antes de continuares, inscreve-te no canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários, porque aquilo que vais saber agora poderá mudar completamente a percepção sobre o futuro do clube. Não se trata de rumores passageiros, nem de notícias de última hora sem fundamento. Fontes internas garantem que a direção, sob liderança de Frederico Varandas, já iniciou contactos discretos e altamente confidenciais para perceber a viabilidade de trazer uma verdadeira lenda para Alvalade. O cenário que se desenha é fascinante e, ao mesmo tempo, arriscado. Benzema encontra-se no final do contrato com o Al-Ittihad, na Arábia Saudita, onde, apesar de oferir um dos salários mais altos do mundo, já terá manifestado interesse em regressar à Europa.
O francês sente que a fase de desafios no Médio Oriente está a chegar ao fim e que a sua última grande aventura no futebol europeu ainda não aconteceu. E aqui é que o Sporting entra em cena. Um clube em ascensão, jovem, ambicioso, mas que precisa de uma figura que traga experiência, liderança e capacidade para decidir jogos nos momentos mais exigentes. Fontes do clube afirmam que a direção está disposta a fazer um esforço significativo para criar condições que seduzam Benzema, equilibrando exigências financeiras com a realidade do clube. O francês terá mostrado abertura para reduzir substancialmente o seu salário, adaptando-se à folha salarial do Sporting, mas mantendo prémios e cláusulas que reconheçam o seu valor e impacto. Além disso, há planos a longo prazo para que Benzema possa assumir um papel relevante dentro da estrutura do clube após o término da carreira, seja como embaixador ou numa função estratégica, o que demonstra visão e audácia por parte da direção leonina. O impacto imediato de Benzema no balneário seria avassalador. Estamos a falar de um jogador que conquistou 5 Ligas dos Campeões, 4 campeonatos espanhóis, centenas de golos e assistências, e que se tornou o maior assistente da história do Real Madrid, superando inclusive Cristiano Ronaldo. A sua experiência poderia servir como bússola para um plantel jovem e talentoso, ensinando liderança, profissionalismo e a mentalidade necessária para disputar a Champions League ao mais alto nível. Mas há desafios significativos. A integração de uma figura desta dimensão não é simples. Rui Manuel Borges terá de gerir a dinâmica de uma equipa que até aqui se apoiou na união e no crescimento conjunto de jovens talentos. A chegada de uma estrela mundial pode elevar a equipa a outro patamar, mas também pode gerar tensões se não for comunicada e gerida com cuidado. A direção está consciente disso, e é por isso que toda a operação está a ser conduzida com máximo sigilo, longe do olhar público. Além do impacto desportivo, Benzema traria uma visibilidade internacional extraordinária. Patrocínios, merchandising, contratos comerciais e notoriedade global seriam multiplicados de forma exponencial. Alvalade passaria a estar sob holofotes mundiais, atraindo atenção que poucos clubes portugueses conseguem alcançar. Isto poderia transformar o Sporting numa referência global, não apenas pelo desempenho em campo, mas pela marca e pelo prestígio que uma contratação desta dimensão representaria. Fontes internas confidenciaram que esta movimentação está a ser planeada como uma jogada histórica. Caso se concretize, não seria apenas uma contratação, seria uma declaração de intenções, uma prova de que o Sporting não teme competir com os maiores da Europa e que ambiciona deixar a sua marca no panorama internacional. Cada detalhe está a ser pensado: tempo de contrato, salários, prémios, integração no grupo e exposição mediática. Tudo para garantir que Benzema se sinta parte de um projeto ambicioso e coerente. A grande questão que permanece é: conseguirá o Sporting equilibrar as expectativas desportivas, financeiras e internas? A pressão será enorme, mas a oportunidade é única. Benzema não é apenas um reforço. É um catalisador de mudança, um elemento que pode redefinir a história do clube nos próximos anos. A direção está consciente do risco, mas também sabe que certas oportunidades não surgem 2 vezes na vida de um clube. Se tudo correr como planeado, Alvalade terá a sua maior estrela de sempre, um jogador capaz de ensinar, inspirar e decidir jogos em momentos cruciais. A magnitude desta contratação, se concretizada, será lembrada por décadas e poderá colocar o Sporting num patamar europeu que nenhum outro clube português atingiu na mesma época. Inscreve-te já no canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários, porque esta história ainda está a ser escrita e cada minuto é decisivo para o futuro do Sporting Clube de Portugal. O que se passa agora nos bastidores pode marcar a diferença entre uma era de glória histórica ou uma oportunidade perdida que ficará para sempre na memória dos adeptos.